Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, leia comigo: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual nascia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Versículos 24 e 25, vamos ler juntos, irmãos. Este há, porém, ainda que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, os livros que seriam escritos. Muito bem. Quero começar conversando com vocês sobre essa perspectiva da renovação espiritual, a partir dessa ideia da renovação espiritual na vida de Pedro. Pedro foi uma pessoa que a gente podia dividir essa vida dele entre antes da negação de Jesus e após. E quero começar falando sobre esse antes, porque ele teve vários momentos importantes na sua vida ministerial. Por exemplo, quando Jesus Cristo fez aquilo que o texto bíblico, o título que foi colocado, chama-se a pesca maravilhosa, lá de Lucas, no capítulo 5, Jesus diz mais uma vez para eles: lançai as vossas redes para pescar. Foi Pedro quem respondeu: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Aí vem uma frase que é extraordinária: mas sob a tua palavra lançaremos as redes. É uma frase que traz para todos nós esse conceito da fé, da confiança na fala de Jesus Cristo. Sob a tua palavra lançarei ou lançaremos as redes. Na cura da mulher hemorrágica, é um texto que nós conhecemos muito bem, que a mulher sofria de uma hemorragia já há 12 anos, ela sai de casa com fé, com este intuito, ela diz: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. A multidão apertava Cristo, ela chega para algum cantinho apertadinho, coloca a mão nas vestes de Cristo, e a Bíblia diz que imediatamente a hemorragia cessou. E Jesus fez uma pergunta muito importante. Qual foi a pergunta que Cristo fez? Quem me tocou? E os discípulos respondem, e pelos discípulos quem responde? Olha, a resposta foi: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Quem disse isso foi Pedro, mais uma vez. É mais uma qualidade, uma característica de Pedro, uma forte liderança sobre o grupo que vai ser constatado em diversos outros instantes. Mais um episódio de Pedro.
quando Jesus está perguntando para os seus discípulos lá em Cesareia de Filipe, pergunta: quem os homens dizem que eu sou? O que o povo está falando a meu respeito? Eles trouxeram várias respostas, mas foi Pedro quem disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus vai ser preso no jardim do Getsêmani, depois daquela noite sofrida e difícil, é Pedro quem toma da espada e ataca o servo do sacerdote, do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Este homem chamava-se Malco. É o próprio Pedro quem mostra a sua impulsividade, a sua atitude no momento de perplexidade que ali estava. Inclusive a Bíblia diz que ele levava uma espada. Por que é que Pedro levava a espada? É um assunto para a escola da palavra, para nós discutirmos lá. Por que razão Pedro levou uma espada para o Getsêmani? Enquanto Jesus chorava, enquanto Jesus sofria, enquanto Jesus suava gotas de sangue, Pedro estava com uma espada. Passou a noite inteira dormindo, ao invés de acompanhar a Cristo. E na hora em que Jesus vai ser preso, ele pega da espada. E Jesus o repreende. Jesus o repreende. Essas características de Pedro são marcantes e mostram a dinâmica de uma vida normal. A vida de Pedro é uma vida como a nossa vida, tem altos e baixos. Tem um dia que nós estamos rompendo em fé e tem um dia que nós não temos fé quase que nenhuma. Essa dinâmica de altos e baixos que revela a nossa inconstância, isso não é saudável para nós. Nós olhamos o texto bíblico, reconhecemos em Pedro as suas características positivas, reconhecemos as suas qualidades, mas é fundamental que a gente veja que a nossa vida não pode ser uma vida de altos e baixos, que existe uma hora em que nós precisamos de uma renovação espiritual, existe uma hora em que nós precisamos ver na nossa vida sendo reaceso ou reacesa essa chama do Espírito Santo dentro de nós, que nós não podemos viver com aquilo que nós vivemos no passado, que nós não podemos viver com aquilo que nós já contamos das nossas boas e saudáveis experiências vividas quando? 1519. Quantas vezes já disse para os irmãos e para as irmãs: contei uma experiência com Deus, e a pessoa diz: olha pastor, tive uma experiência com Deus maravilhosa. Quando foi? Em 1519. Como é que foi? Foi uma experiência maravilhosa com o Senhor. Passa um pouco, você pergunta para a pessoa outra vez, e ela diz: olha pastor, tive uma experiência maravilhosa. Quando é que foi? 1519. Será que a mesma experiência é válida para a vida toda? Será que nós não podemos ter novas e profundas experiências com o Senhor para ter a nossa fé renovada na presença de Deus? Pedro, logo após a negação, a primeira parte é antes, a segunda parte é logo após. Você deve se lembrar que Jesus avisou a Pedro que Pedro negaria Jesus. Jesus avisou a Pedro. Jesus pronunciou isso para ele, Jesus trouxe para ele esta palavra de alguma forma para que ele pudesse se preparar para aquilo ali. Muitas outras razões existem para Jesus ter dito isso, mas eu quero lembrar-lhes o que aconteceu, e vale a pena marcar a sua Bíblia onde você está e abrir agora no Evangelho de Lucas capítulo 22, porque o que acontece aqui em Lucas 22, meus irmãos e minhas irmãs, é uma coisa impressionante, é um texto maravilhoso. É um impacto espiritual para a nossa vida, ver como é que Jesus tratou Pedro após a negação, como é que foi esse relacionamento entre Jesus e Pedro após a negação. Abriu aí Lucas 22? Abriu? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54 em diante. Então, prendendo, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. Pedro tomou o lugar entre eles, ok? Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, olhou para ele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, qual foi a frase de Pedro? Conheço não. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava. Qual é a frase? Cuidado com a vírgula, meus irmãos. Presta atenção na vírgula. Cuidado com a vírgula. Português é fundamental. Se engolir a vírgula aí, fica um negócio terrível. Homem, não sou desses aí. Perfeito? Versículo 59. E tendo passado,
cerca de 1 hora. Outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Resposta de Pedro: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Agora presta atenção, versículos 61 e 62 é a chave para o nosso entendimento. Como Jesus tratou a Pedro e como é que começa o processo da renovação espiritual de Pedro. Primeira coisa, versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Para um minutinho, olha para mim. Como teria sido esse olhar? Conjectura. Como teria sido esse olhar? Olhar de quem repreende, daquele olhar que pai e mãe dá para filho, e que filhos já receberam várias vezes dos seus pais. É um olhar de quem repreende, é um olhar amoroso, é um olhar doce, é um olhar de graça, é um olhar de misericórdia, de paixão. Paixão foi falado? Compaixão. Que olhar é esse? A gente vai saber que olhar é esse com o resultado desse olhar. Mas veja, há um momento que Lucas registra aqui, que é um encontro extraordinário de olhares. Pedro negou Jesus 3 vezes, levou tempo para isso. O último aqui, segundo o relato de Lucas, foi 1 hora após o anterior. E você vê que demora, esse processo vai sendo construído, enquanto Jesus está sendo preso para ser condenado. A gente sabe o que aconteceu, ele agora está olhando, Jesus olha para Pedro. E a primeira coisa que eu queria que você guardasse, o começo desse processo da renovação espiritual está no olhar de Jesus Cristo. Segundo, versículo 61, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou de quê? Da palavra do Senhor. Que palavra do Senhor sobre esse assunto foi? A palavra de que Pedro negaria Jesus Cristo. Eu quero lembrá-los que a palavra que Pedro negaria Jesus Cristo é a palavra do Senhor. Na nossa vida nós temos aqueles instantes em que nós nos lembramos da palavra do Senhor. E ao lembrarmos da palavra do Senhor, nós somos tocados pelo Senhor por causa da sua palavra. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia, mas a minha volta e a sua volta e a nossa volta, mas a palavra do Senhor não volta. É por isso que você e eu, nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. À medida que a gente conhece a palavra do Senhor, ela voltará para nós. Nós vamos meditar nela, como o Salmo 1 recomenda. Salmo 1 diz, o salmista dizendo: medito na palavra do Senhor dia e noite. Nós sabemos que nós precisamos da palavra do Senhor para não pecar contra Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É esta a palavra do Senhor que traz para a nossa vida o processo extraordinário da renovação espiritual. Terceira coisa que acontece: primeiro, o Senhor fixou os olhos em Pedro. Segundo, Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, o que diz a Bíblia? Irmãos, nenhum de nós gosta de chorar. Não, alguns gostam. Alguns gostam. Mas nós não queremos chorar por uma dor, por uma angústia, por uma inquietação. O choro é libertador, você sabe disso. Houve uma geração inteira, ou muitas, dizendo que o homem não chora. Não é verdade, o homem chora. Jesus chorou. Se Jesus chorou, por que eu e você não podemos, homens? Por que nós não podemos chorar? O choro não revela a nossa fraqueza. O choro revela a nossa dependência. O choro revela quem nós somos. Então não tenha medo de chorar. Não tenha medo de chorar. Quando Pedro chora, e a Bíblia diz que é um choro amargo, é o choro da dor de quem reconhece que fez o que não podia ter sido feito. Quando eu conecto o choro de Pedro ao olhar de Cristo, é porque o choro de Pedro ao olhar de Cristo é o olhar de Cristo com compaixão, é o olhar de Cristo com misericórdia, é o olhar de Cristo que leva Pedro a um choro de ter que enfrentar a sua realidade, de ter que olhar para a sua própria vida, de reconhecer a sua falibilidade, de reconhecer o que ele fez de errado, e na presença do Senhor chorar.
O que Jesus falou sobre o choro nas bem-aventuranças? Quem lembra? Ainda não? Honrados. Bem-aventurados? Os que choram, por quê? Eles serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O choro consolado é o choro que é realizado na presença do Senhor. Longe dele não há consolo, só há amargura. E o quarto item, que é resultado de tudo que está aqui, que abre as portas para a grande virada na vida de Pedro, é o arrependimento. É o grande arrependimento na vida de Pedro. A mudança guinada na vida de Pedro, ele parte do momento em que Jesus olhou para ele, no momento em que a palavra do Senhor fez efeito na sua vida, no momento em que ele tem um encontro com a realidade, em que ele não se considera superior, ele não se vê como melhor do que ninguém, quando ele olha no espelho e vê que ele é pecador e é falho, que ele precisa desesperadamente da presença do Senhor, e ele encontra o lugar do arrependimento. Irmãos e irmãs, alguns de nós têm vivido uma vida em que a vida segue sem encontrar o lugar do arrependimento. Vai seguindo a vida. Vai seguindo a vida. Começa a perceber com o tempo o enfraquecimento espiritual. Começa a perceber um esfriamento espiritual. Falta desse olhar de Cristo, falta de um choro verdadeiro, falta de um arrependimento profundo para poder ser levantado, erguido pelo Senhor para seguir adiante. Pedro experimentou aqui um processo maravilhoso, mas isso aqui ainda não foi a renovação. Este é o processo que abre as portas para a sua renovação espiritual. Esse é o processo que dá início, que dá o processo para dar o start a essa maravilhosa ação de Deus na vida dele. E eu quero me deter agora em alguns pontos bem rápidos, onde nós vamos enxergar a renovação espiritual na vida de Pedro, é o nosso tema de hoje. Há aqui uma sequência intencional. O texto que começa lá de João, começa no versículo 1, mostra Jesus indo até eles. Eles foram à praia pescar. 7 dos discípulos, diz a Bíblia. Jesus aparece 7 discípulos. 7 dos 11, que nessa altura o Judas já tinha ido para o espaço. 7 dos 11 foram à praia pescar. Lá estavam eles. E acontece uma coisa que deve ser guardada por nós. Jesus foi até ele. Jesus foi até eles. Após a ressurreição, essa é a terceira vez que Jesus aparece, é um terceiro encontro. Mas para Pedro tem uma conotação especial. Para Pedro é como um flashback. Para Pedro é uma lembrança do primeiro encontro que Jesus teve com Pedro junto ao mar da Galileia, quando Pedro foi chamado pelo Senhor. Pedro precisava relembrar essa história, e essa história é trazida de volta a Pedro por Jesus Cristo, para que Pedro pudesse relembrar a história da sua vida, o começo, o chamado, os primeiros passos na fé. Pedro precisava lembrar de quem ele era no passado. Pedro precisava lembrar quem era o autor do seu chamado. Pedro precisava lembrar de quem havia mudado a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, tem hora na nossa vida que alguém precisa lembrar para a gente quem a gente é. Quem a gente é. E quem a gente é pode ser no momento atual dizer quem a gente era. Quem a gente era. Alguém precisa dizer para nós quem nós éramos, qual foi o começo da nossa fé, da nossa história com o Senhor, da nossa caminhada com Ele, do tempo da intimidade, do choro na presença de Deus, no tempo em que o pecado nos envergonhava e nós abandonávamos o pecado por amor a Jesus Cristo, no tempo em que nós não deixávamos de ler a Bíblia, em que nós clamávamos na presença de Deus, em que o dinheiro não era nosso Senhor, mas era nosso servo, e nós usávamos o dinheiro para a glória de Deus, no tempo em que família era prioridade, não apenas negócios, negócios e negócios. Jesus vai até Pedro para dizer para ele: Pedro, lembra de onde você veio. Pedro, lembra como é que foi a sua história. Foi no mar, junto ao mar da Galileia, que a nossa história começou, Pedro. E eu pergunto a você, como começou a sua história com Jesus Cristo? Se você precisasse contar para alguém, se você precisasse escrever para alguém, se você precisasse descrever para alguém, e descrevesse, contasse e registrasse, se eu colocasse você no estúdio, ligasse uma câmera e pedisse:
conte como começou a sua caminhada com Deus, e você contasse. E a pergunta seguinte é: aonde está você agora? Na mesma trilha? Ou acabou esfriando e abandonando o Senhor? Pedro, apesar de você ter me negado, eu te perdoei e estou aqui para te levar adiante. É uma síntese da minha ideia sobre o que significa esse processo de Jesus ir até Pedro. Pedro, apesar de você ter feito o que você fez, Pedro, apesar de toda a sua história, Pedro, apesar de todas as coisas, eu estou aqui porque eu vim te buscar, eu não vou deixar você pelo caminho. O Senhor é aquele que não nos deixa pelo caminho, Ele toma nas nossas mãos e nos levanta e renova a nossa vida espiritual. Meus irmãos, na sequência do texto do capítulo 21, nesse processo até o versículo 14, Jesus vai até ele, Jesus mostrou onde havia peixe, e Jesus mostra a sua soberania, Jesus revela a sua divindade mais uma vez. Quantas vezes nos textos bíblicos há um controle sobre a natureza, e todas as vezes que Jesus controla a natureza é para revelar a sua divindade, é para comprovar a sua divindade. É o poder divino que controla a natureza. Ele dá a ordem: jogue a rede à direita do barco. Os discípulos vão lá e obedecem. Os discípulos seguem a voz do Senhor. Os discípulos sabem a quem devem obedecer, jogam a rede, e a rede fica tão cheia de peixe, diz a Bíblia, foram 153 grandes peixes, é o que diz a palavra do Senhor. Jesus entra agora, meus irmãos, num processo precioso para ativar a renovação espiritual, e faz isso em 3 etapas. Chama Pedro, conversa com ele, e a primeira coisa que Jesus fala com Pedro, nesse versículo 15 em diante, Jesus fala sobre amor, por 2 motivos muito especiais. Primeiro, Pedro precisava perceber-se no lugar de amado de Deus. Parece uma frase de efeito, mas não existe evangelho se você não souber que você é amado por Deus. Não existe evangelho se você não se perceber no lugar daquele que é alvo do amor do Senhor que te ama de verdade, do Senhor que ama você do jeito que você é, do Senhor que reconhece as suas falhas. O Senhor não espera de nós perfeição, Ele espera de nós santificação. Do Senhor que reconhece as nossas falhas ao longo de toda a nossa vida, do Senhor que sabe o que você pensa e não apenas o que você faz. Mas apesar de todas essas coisas que aí estão, o Senhor permanece nos amando como amou a Pedro. Pedro precisava compreender que ele era amado do Senhor. Pedro precisava entender que ele havia sido adotado pelo Senhor. Pedro foi adotado, uma adoção de pai. Ele foi adotado por amor, trazido para perto. Essa adoção significa: Pedro, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar de lado, eu não vou deixá-lo à margem, em hipótese alguma, eu estou aqui e vou te levar comigo. Jesus fala sobre amor, porque não existe evangelho sem amor. Posso fazer um parênteses aqui? Quando alguém diz: olha, eu te amo, esta frase acaba caindo no descrédito pelos frutos. Diz que nos ama, mas faz isso, faz aquilo. Ou mesmo, mal nos conhecemos e já estamos falando que nos amamos. Ainda que seja um milagre maravilhoso, eu não duvido disso, é necessário que a gente valorize esse conceito de amor que a Bíblia nos traz. Eu não vou nem entrar na discussão de Pedro e Cristo aqui sobre as palavras que são aqui utilizadas, você já deve ter ouvido isso várias vezes, mas eu queria ressaltar aqui e trazer para a sua ideia, para a sua reflexão, esse conceito do amor. Não pode existir um ambiente sem amor, se Jesus está a amor. Nós devemos amar como Jesus amou, e Jesus amava todas as pessoas. Jesus não amava as pessoas que o agradavam. Votou em quem? Ah, te amo. Votou nele? Te odeio, seu isso, seu aquilo outro. Foi o que nós vimos o tempo inteiro. Como eu desejei que essa eleição acabasse.
Como eu desejei que as pessoas mudassem o assunto nas redes sociais e parassem de brigar entre elas. Como eu desejei que nós voltássemos a falar sobre outros assuntos mais suaves e mais tranquilos, para pelo menos sair dessa eletricidade que foi a campanha eleitoral, com gente que se ama dizendo que se odeia. E curiosamente a campanha não acabou, a campanha continua. A campanha continua. Escolheu o ministro tal? É isso, acabou, meu Deus do céu. Quando vai acabar esse negócio? Não dependemos da campanha para revelar amor, nós temos que revelar o amor na campanha. Nós temos que revelar amor a quem fala mal de nós. Nós temos que revelar amor a quem nos odeia. Nós temos que revelar amor a quem nos persegue. Eu pergunto a você, é fácil ou difícil? Hein? Olha para mim, responde, fácil ou difícil? Reverendo, tem aquela pessoa que me persegue. Essa semana na rádio entrou um assunto lá sobre vizinha. Eles têm vizinho que toma conta da vida dos outros. Eu não sabia. Eu fiquei surpreso. O ouvinte falou que a vizinha toma conta dela, da vida dela 24 horas por dia. Eu perguntei, como alguém sabe que alguém está tomando conta da sua vida 24 horas por dia? É ou não é verdade? E alguém chegou a falar que fica ouvindo a conversa no apartamento ao lado. Até me ensinaram o negócio do copo. Estou dando ideia não, só estou contando. Reverendo, tem tamanho de copo, quanto maior melhor. Se botar um furinho, caneca também funciona. Não sei, irmãos, eu não sei nada disso. Eu não sei nada disso. Jesus falou sobre amor, fechei o parênteses, Jesus falou sobre amor. Tim Keller faz um texto muito interessante sobre... Tim Keller é um pastor presbiteriano, pastor da igreja presbiteriana do Redentor, parceira da nossa igreja. Tim Keller virá ao Rio no próximo ano, e a nossa igreja é fundamental no processo. Eu sou coordenador dessa vinda do Tim Keller ao Rio, e nós vamos estar juntos nessa. Tim Keller escreveu um texto sobre dinâmica da renovação espiritual. Ele diz assim: renovação se completa quando o Espírito Santo dá ao cristão uma nova compreensão e experiência de sua posição frente a Deus, isto é, de ser completo, amado e adotado em Cristo. Um cristão é renovado ao experimentar o amor da adoção, pois a renovação nos conduz à certeza de que realmente pertencemos a Cristo. Eu quero dizer a vocês que eu não dei nenhum motivo a Deus para ser amado por Ele. Se depender de mim, eu não seria amado por Deus. Mas preciso te contar que se depender de você, você também não ia ser não. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 5,14, diz: pois o amor de Cristo nos constrange. Nós não merecemos. E é exatamente porque não merecemos que o amor dele nos constrange. Jesus falou com Pedro sobre apacentar as suas ovelhas. E uma das maneiras mais extraordinárias de nós prosseguirmos na renovação espiritual, depois de termos o entendimento de que Deus nos ama, Deus me ama, Deus te ama, que nós somos adotados pelo Senhor, Ele nos escolheu. Pensa, adoção, pensou, adoção, alguém te escolheu, vou adotar esta criança. Vários irmãos estão aqui na nossa igreja, adotaram crianças, escolheram essas crianças. Alguns dizem: pastor, eu não escolhi, eu fui escolhido pela criança, olhou para mim, me abraçou. E essa escolha, aquela escolha que a gente não abre mão, que a gente luta todas as lutas possíveis e impossíveis. Está doente, nós sofremos, lutamos, investimos tudo o que temos para poder restaurar a saúde da criança que nós adotamos. É um amor diferente, é um amor especial. É por isso que nós falamos que quem adota nasce de onde? Do coração. Deus nos adotou, foi assim. Ele disse: você. O amor, a segunda, é através das Escrituras. Quando Jesus disse a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro ouve sobre o amor, Pedro ouve sobre apacentar as ovelhas. Não existe nenhum processo para se apacentar ovelhas sem as Escrituras. As Escrituras nos conduzem, as Escrituras elas revelam a vontade de Deus para a nossa vida. Tim Keller, ainda no mesmo texto, diz: é fundamental ter uma sã doutrina, já que o Evangelho é verdade.
A frase de Tim Keller agora parece até a frase de um pentecostal. Ele diz assim: na renovação espiritual, o combustível é a verdade do Evangelho, e a chama, eu não sei se diz com essa ênfase, acho que não, a chama é o Espírito Santo aplicando a verdade ao coração. Ocorre então um encontro com Deus verdadeiro. O fogo resultante é o que temos no livro de Atos, vidas e igrejas cristãs vibrantes. A ideia da renovação espiritual pode ser comparada a uma combustão. Se há combustível, a madeira, e calor, uma chama, se dará a combustão. A combustão, essa explosão que promove a renovação espiritual, ela nasce do amor de ser adotado pelo Senhor, ela nasce da palavra do Senhor. Por isso Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Lembra quando foi o processo que gerou o choro amargo de Pedro? Quando ele se lembrou da palavra do Senhor. A partir do olhar de Jesus foi cheio de amor. Amor e palavra. Amor e palavra não podem viver de maneira separada em hipótese alguma. Por fim, por que Pedro negou a Jesus? Vamos passar 3 dias discutindo esse assunto aqui hoje, a partir de agora. Por que Pedro negou a Jesus? Cada teólogo, todos nós somos teólogos, cada um de nós vai trazer uma opinião, trazer um posicionamento, vai trazer uma ideia, vai apresentar um princípio. Vou trazer a minha aqui, com muita simplicidade. Um dos grandes motivos para Pedro ter negado a Jesus, tinha medo de morrer. Me parece uma coisa simples e óbvia. O medo da morte fez com que Pedro negasse a Jesus Cristo. Só que nesse momento o medo da morte era também, de alguma forma, afastar-se daquela ideia de Jesus Cristo como o Senhor da vida. Cristo sobrevive à morte e aponta o tipo de morte de Pedro para provar a sua soberania. Jesus disse para Pedro que ele vai envelhecer. Jesus disse para Pedro como é que vai ser o seu envelhecimento, como é que vai ser quando você estiver com mais idade. E Pedro identifica ali, os discípulos estavam ali, de igual forma, esse processo na vida de Pedro. O maior medo de Pedro era esse. E Jesus trata o maior medo de Pedro, porque o medo de Pedro aqui é um símbolo do que nos afasta de Deus. O medo de Pedro afastou Pedro de Jesus. O medo de Pedro afastou Pedro de Jesus Cristo. E neste caso, o medo de Pedro era pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, algumas coisas da nossa vida que precisam ser deixadas para trás. Pedro foi liberto do medo da morte. Viveu isso várias vezes. Não sei se você se lembra quando Pedro estava preso. Lembra quando Pedro estava preso em Atos 12? Que o anjo do Senhor vai lá, o anjo que Deus manda, vai lá na prisão e acorda Pedro. Lembra do texto? Acorda Pedro. Pedro acorda, manda Pedro se vestir, tira Pedro de dentro da prisão, passando por entre os soldados todos, até que lá fora um portão se abre automaticamente. Pedro começa a compreender, a perceber a partir desse texto aqui de João, e vai ter essa convicção lá em Atos 12, de que o Senhor é aquele que determina o começo e o final da nossa vida, que nós não precisamos mergulhar no medo, que nada pode nos afastar de Deus, nem o medo pode nos afastar de Deus. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, Paulo aos Romanos capítulo 8 vai dizer que nada poderá separar-nos do quê? Do amor de Deus, nem a morte. Essa semana, no mesmo dia, pessoas ligadas à nossa igreja, nós tivemos 3 sepultamentos. Foi a primeira vez no meu ministério, espero que seja a última, em que eu vivi a intensidade de 3 ofícios fúnebres no mesmo dia. Eu só pude ir a 2 porque o outro era no mesmo horário. E a gente sabe o quanto dói. E a gente sempre precisa lembrar que nós nos separamos da pessoa amada, mas Deus nunca se separa da pessoa amada. Deus está conosco aqui, nos consolando, fortalecendo. Ayrton, família, Suzy, família. Deus nos fortalece, Deus nos consola, Deus nos coloca de pé por causa da sua graça e da sua misericórdia. E Deus também acompanha aqueles a quem Ele sempre amou. Nada nos separa do amor de Deus. O Senhor vai nos conduzindo nesse processo para nos fazer entender que aquilo que nos dá medo, e por causa do medo nos afastamos de Deus,
A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo era o símbolo do que afastava Pedro de Deus naquele momento exato e levou Pedro a negar a Jesus Cristo. Eu pergunto para nós, para mim, para você, o que é que me afasta de Deus? O que é que me afasta de Deus? Quais são as barreiras que na minha vida existem, que acabam me afastando de Deus, que acabam impedindo que eu tenha esse relacionamento com o Senhor, essa proximidade com Ele? Tim Keller, no mesmo texto, diz: na renovação espiritual, seus olhos, escuta, seus olhos se abrem para ver formas mais profundas e sutis de carnalidade em seu coração, de onde surge a conduta pecaminosa. Tem uma raiz pecaminosa, dela vem o ato pecaminoso, a conduta, atitudes enraizadas em sua alma e valores que servem como formas de obras de autojustificação e vontade carnal. Diante de todas essas questões, meus irmãos, a renovação é uma obra divina, na qual a igreja é adornada, é revestida de poder, através da operação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É bom que a gente guarde isso. Jonathan Edwards cita em 2 dos seus livros 3 marcas importantes sobre a renovação verdadeira. Ele diz que quando há uma renovação verdadeira, há uma mente iluminada. E quem nos ilumina é o Espírito Santo de Deus. A verdade é iluminada por uma luz divina e sobrenatural. Nós passamos a ter um sentido real da realidade e as implicações pessoais dos nossos atos. Segundo, há um coração que responde. Alguma coisa nos leva a responder o desafio de Deus. Terceiro, acontece uma vida transformada pelo poder do Senhor. Como é que começa essa história? Como é que começa essa história? Começa lá quando Pedro nega Jesus Cristo. O ponto mais baixo da vida espiritual de Pedro, do nosso ponto de vista, evidentemente, o ponto mais baixo da vida espiritual de Pedro foi o trampolim para sair daquilo e não permanecer naquela vida, para ter um encontro real e uma renovação espiritual com Jesus Cristo. O que vai acontecer daqui a pouquinho, isso é João 21, o que vai acontecer em Atos 2 é o derramamento do Espírito Santo, e Pedro é colocado na posição daquele que prega, daquele que enfrenta, daquele que tem coragem. Sabe por quê? Porque houve uma renovação espiritual. Lembra de onde a sua vida espiritual começou. Lembra de quem você era nos primeiros passos da sua caminhada com Cristo, e veja aonde você está hoje. Eu não posso ver isso, meus irmãos. Sabe por quê? Eu estou olhando para a minha própria vida, e eu sinceramente acho que eu estou longe de quem eu era. Eu preciso de renovação espiritual. Não sei se você precisa. O Espírito Santo me diz que eu preciso. Quem vai dizer para você se você precisa ou não, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Eu olho para a minha vida e olho para a vida de Pedro e fico pensando: meu Deus, que momento alucinante, eletrizante, doido é esse momento que Pedro aqui está. Desde a negação começa o processo de Jesus na vida dele, e quando Jesus olha para ele com um olhar de misericórdia, quando Jesus não olha para ele com o olhar de quem está repreendendo, de quer dar um pito numa pessoa, quer dar uma bronca em alguém, como alguém que quer trazer para perto dele a pessoa a quem ele amou até o final. Jesus, mais uma vez, a terceira vez, ele aparece para os discípulos, e agora especificamente para Pedro, ele fala sobre amor, para que Pedro pudesse perceber o quanto ele é amado, Pedro pudesse perceber o lugar de ser amado pelo Senhor, Pedro pudesse entender que não haveria possibilidade de prosseguir a caminhada se não houvesse amor na sua vida. Pedro aprende sobre o apacentar, porque não existe apacentar de ovelhas, cuidado com ovelhas, se não for através das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras produzem a combustão, a explosão da renovação espiritual de Deus na nossa vida. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, existem coisas dentro de nós que precisam ser abandonadas. O que afastou Pedro de Jesus naquela hora foi o medo da morte. O que é que te afasta de Cristo hoje? O Espírito Santo age dentro de nós para mostrar
que existem coisas muito sutis, como diz Tim Keller, e profundas, estão enraizadas e precisam ser arrancadas de nós, e só podem ser arrancadas por conta do Espírito Santo de Deus. Do contrário, nós vamos ver uma vida longa, mas afastados do Senhor, igrejeiros, religiosos, igrejeiros, mas afastados de Deus, sem paixão, sem convicção, sem quebrantamento espiritual, sem sede da leitura da palavra de Deus, sem evangelização. Isso não é vida espiritual. Isso é ser igrejeiro, isso é ser um religioso, bom religioso, mas nem sempre bom religioso é bom cristão. Nem sempre um bom igrejeiro é um bom cristão. O Espírito Santo me diz que eu preciso de renovação espiritual. Se o Espírito Santo te diz que você precisa de renovação espiritual, eu quero convidar você a orar nesta hora. Eu vou pedir ao pastor Marcelo para orar por nós. E nós vamos juntos clamar ao Senhor por renovação espiritual sobre as nossas vidas. Vamos orar, meus irmãos? Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Se quiser ficar em pé, você fica em pé. Se quiser ficar sentado, você fica sentado. É você e Deus, você e Deus. É a sua hora pessoal e particular com o Senhor. Só não perca a oportunidade. Olha para mim. Não perca a oportunidade. É hoje, o dia da renovação espiritual. Senhor Deus, o Senhor falou conosco através da Tua palavra, e antes de qualquer outra coisa, nós te agradecemos pela vida do Teu servo, nosso pastor Rev J.R. Vargas, que foi a Tua boca nesta manhã. Tua boca que nos exortou docemente, mas nos exortou. E nos exortou porque nos ama. E porque quer ver os seus filhos andando na verdade. E com verdade. Deus, já te pedimos perdão nesta manhã, mas somos movidos a, com mais sinceridade ainda, te buscar em oração e te pedir perdão, porque se formos sinceros, nós estamos muito aquém do que a Tua palavra prescreve. Deus, perdoa-nos, arranca de nós tudo aquilo que tem impedido de florescermos na Tua presença e no mundo. Tira de nós, que com Teu Espírito Santo estas coisas perversas, malignas, sejam, Senhor Deus, queimadas, como o ourives purifica o ouro no calor, e com a potassa, que o fogo do Teu Espírito, ó Deus, nos purifique de toda e qualquer impureza que nos tem separado do Senhor e que nos tem, ó Deus, levado a mancar em nossa vida espiritual. Deus, nós te suplicamos por renovação. Nós te suplicamos, ó Deus, nós não mandamos, não damos ordem, nós, ó Deus, humildemente nos ajoelhamos, te pedindo perdão e te suplicando, ó Deus, renova a nossa alegria, que tenhamos, ó Deus, uma nova experiência espiritual com o Senhor, pautada na Tua palavra, mas que nos leve, ó Deus, à alegria, à força, a vigor, não só em viver a Tua palavra, mas em proclamá-la. Nós não podemos estar satisfeitos como temos vivido, porque seja qual for o ponto que alcançarmos aqui, do lado de cada eternidade, ainda não será o ápice, ainda nos falta. Não podemos nos satisfazer, mas devemos sempre estar em busca de algo maior no Senhor. Perdoa, Deus,
perdoa-nos, Senhor, e leva a cada um de nós, leva esse teu servo, essa tua serva, a uma nova dimensão espiritual. Vivemos um tempo, ó Deus, de pouca leitura, e de pouca leitura também da tua palavra, e nos tornamos, ó Deus, nanicos espirituais. Tem piedade, Deus, e que a maior alegria e maior privilégio entendamos que é ter a tua palavra em nossas mãos e de poder ler, examinar com liberdade. Por favor, Deus, incute em nós, imputa em nós temor, mas também esta necessidade da tua palavra e das tuas coisas. Desperta em nós uma sede tamanha das tuas coisas. Tira de nós este sentimento de satisfação que não é real. Tira de nós esse sentimento de contentamento que não é real, é ilusório. E que nos sintamos de fato, ó Deus, necessitados tremendamente da tua palavra e de uma visitação muito especial do teu Espírito às nossas vidas. Somos batizados, já temos Espírito Santo, é verdade, mas Deus, nós te suplicamos para que sejamos cheios do teu Espírito, e é bíblico orar por isso. Ouve, Pai, a nossa oração nessa manhã, tem piedade de nós, e move-nos, ó Deus, pelo teu amor e misericórdia, a uma nova dimensão, para a glória do teu nome, e também para a alegria de cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus, amém.